Tem gente que suporta qualquer coisa. Relacionamento ruim, ambiente ruim, conversa vazia, presença que machuca, mas não suporta ficar sozinho consigo mesmo. Já percebeu? Aí a pessoa liga uma música, pega o celular, rola, feed, assiste qualquer coisa, busca distração, porque o silêncio ele começou a assustar. Já percebeu isso? Tem gente que não sabe mais descansar sem anestesia junto. Talvez esse é um dos sinais mais perigosos da exaustão da vida moderna. Porque ficar sozinha não devia parecer abandono. Mas para muita gente parece. Parece que você se abandonou. E o mais triste é que às vezes a pessoa passa a vida inteira cercada porque nunca aprendeu a suportar a própria presença. Olha que triste isso. Eu sou a Ângela D'Aloio e se em algum momento desse vídeo, já vou trazer agora, você perceber que você não tá só cansada, mas você tá desconectado de você mesmo, eu vou deixar o método 10D aqui embaixo. Método 10D são 10 dias reprogramando a sua mente. Porque às vezes a pessoa não precisa de mais estímulo, ela precisa voltar a ouvir a própria mente, entender, aprender a ficar em silêncio. E o método 10D serve para isso, para você voltar para você, firmar a sua identidade, entender quem você é, para aí sim você entender o que você merece e o que você pode ter. É a base para você começar a entender onde você se desconectou. 10 dias. É como se fosse um devocional. Dia 1, mudando o hábito, mudando rotina. Dia 2, o que eu tenho que fazer hoje? E voltando para você mesmo. Às vezes no final desses 10 dias do método 10, você aprende que era só um detalhe. Começa por ele. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas agora fica aqui comigo. Porque talvez isso começa sem você perceber. A vida ela foi ficando barulhenta demais. É notificação, é informação o tempo inteiro, é vídeo curto, é dopamina barata, é ansiedade, é ruído, é comparação. E o cérebro ele começou a desaprender a ficar em silêncio. Fiz uns vídeos esses dias atrás falando disso e aí o pessoal falou, Ângela, explica mais o porquê que eu uso tudo isso então para me distrair. Porque isso tem uma consequência perigosa na sua vida. Você vai entender hoje. Agora, quando você para, você sente um vazio estranho, um negócio ali, como se você precisasse preencher com alguma coisa. Tá sobrando. Eu trouxe para vocês um versículo que eu já trouxe em vídeos passados, que resume muito isso pra gente usar hoje na palavra do papai. Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Primeira coisa, você tá tanto tempo tentando resolver tudo que você esquece que Deus é Deus e ele pode fazer coisas absurdas se você deixar ele fazer a parte dele. É que você tá tão preocupado em ocupar esse espaço que você nem deixa os outros fazerem por você. Primeiro é daí. Segundo, aquietai-vos. Não é correr, não é silêncio, é presença. Você não consegue nem ver a bênção de Deus porque você não para. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quantas vezes você não perdeu bênçãos de Deus porque você estava preocupado demais fazendo? Correndo, insistindo, tentando fazer por si mesmo, fazendo braço. Você não consegue sentir a presença de Deus se você não está em silêncio com você mesmo. Me responde uma coisa, do que você está tentando fugir? Do que você está tentando escapar? Porque ficar em silêncio com você parece que virou algo extraordinariamente errado. Dá medo em algumas pessoas. E como que você consegue ficar sozinho com Deus se você não consegue ficar com você mesmo, se você é a obra-prima dele? Muita gente fala pra mim, Angela, eu não consigo ouvir Espírito Santo e tal. Mas você não consegue ficar nem com você? Como que você quer ouvir as bênçãos de Deus? Se você não consegue silenciar a sua mente. Porque a gente tá num mundo absurdamente cheio de distração o tempo inteiro. E você não silencia. Pra se escutar, você quer ouvir Deus como? Abençoado, me explica. E você já percebeu que no meio disso tudo as pessoas não conseguem fazer mais nada sozinha? Nada. Não consegue comer sozinha, não consegue andar sozinha, não consegue dormir sem um vídeo ou sem televisão ligada, não é nem sozinha com companhia de outra pessoa, é sozinha, sem barulho, sem distração. Ficar em casa então no sábado, meu Deus, é colapso emocional. E eu não tô falando só de pessoas, eu tô falando de estímulo o tempo inteiro. Tem gente que usa o barulho para fugir de si mesmo. Porque se silenciar, vem ansiedade, vem desespero, vem sensação de vazio, vem carência. Sabe o que você está fazendo? Você está ensinando o seu cérebro. Sabe o que ele está aprendendo? Não para, não desacelera, não fica sozinho. Por isso que você está cansado e mesmo assim vazio. Você está se perdendo dentro de você. Tem gente que não suporta nem a própria presença, que aceita qualquer presença porque não suporta ficar consigo mesmo. É aí que tá. Porque medo da solidão faz muita gente tolerar relacionamento tóxico, ambiente ruim, amizade superficial, conversa que esgota. Porque vale mais a pena eu ficar num lugar ruim do que comigo mesmo. Que isso? Você não tá suportando sentir o silêncio. Você começa a precisar de pessoas, porque você tá desaprendendo a viver sem distração. Ana Lemb que fala muito sobre isso. O cérebro moderno, ele tá viciado em estímulo constante. Dopamina rápida, vídeo rápido, distração rápida, alívio rápido também. Então você não consegue nem cumprir com o seu próprio combinado, porque
Sempre você tá buscando uma distração a mais. Então você faz um combinado com você, mas o prazer aqui é mais rápido, então eu vou por essa via mesmo. Por isso que você não consegue cumprir uma dieta, cumprir um acordo, cumprir um horário, porque toda distração te leva para algum lugar. Porque se o cérebro ele fica sem estímulo, ele começa a interpretar o silêncio com desconforto. Andrew Huberman também fala sobre esse excesso de estímulo começa a reduzir a tolerância natural da presença. E talvez seja por isso que tem tanta gente hoje que sente ansiedade quando simplesmente para, respira, porque desacostumou de estar com você mesmo, sem essa anestesia emocional em volta, sem alguma coisa distraindo. E o mais perigoso é que isso começa a enfraquecer a sua identidade. Porque quem não consegue ficar sozinho, muitas vezes, nunca escuta quem realmente é. Qual foi a última vez que você parou e escutou o seu corpo e entendeu o que você precisa? Você está o tempo inteiro apagando incêndio do mundo, mas você não para entender o que é prioridade e o que não é. Porque você está ocupado, você quer fazer. Tem uma diferença muito grande entre solidão e presença. Talvez você não precisa fugir de você. Pelo contrário. Talvez o silêncio que você está tanto evitando está tentando te mostrar alguma coisa. E você está evitando a todo custo. Talvez tenha uma versão sua aí que só vai aparecer a hora que o mundo desacelerar. Sem distração, sem performance, sem personagem, sem necessidade de agradar o outro. Só você. E talvez você não precisa ter força o tempo inteiro e ser forte o tempo inteiro. Talvez essa força aí é conseguir ficar sozinho com você sem escapar. É isso que você precisa hoje. Então vamos fazer um acordo? Agora, escreve aqui. Se você identificou que você é essa pessoa, se você tá cansado e vazio ao mesmo tempo, escreve. Eu escolho voltar pra mim. Não como uma frasezinha bonita, mas como uma travessia, como uma decisão. Como alguém que identificou agora que pode ficar em silêncio e principalmente precisa. Inclusive hoje você vai fazer uma tarefa. Você vai ficar 10 minutinhos do seu dia, pode ser depois desse vídeo. Você e você. Mas não é só você e você não, você vai na frente do espelho e vai se olhar. Olhar nos fundos dos seus olhos e falar o que você precisa pra você mesmo. Às vezes, a hora que você fizer isso, você vai perceber que você só precisa descansar do mundo e descansar dentro de você. O que você tá buscando lá fora? Que você não pode encontrar aí dentro. Primeiro encontra aí dentro. É o que a gente faz, muita gente faz o caminho contrário. Tenta buscar lá fora o que só você mesmo pode fortalecer aí dentro. Por isso que você tá esgotado. Você tenta fazer tanto pelos outros, mas você não tá fazendo por você. Começa, faz o caminho contrário. De verdade. Para de achar que ficar sozinho é perigoso. Joseph Ledoux fala sobre isso, sobre como o cérebro ele cria respostas automáticas à ameaça. Então, às vezes esse desconforto não é perigo, é o cérebro que está desacostumado à presença. Então, ficar sozinho para ele se tornou perigoso. Calma. Seu cérebro ele pode reaprender também. Existe um negócio chamado neuroplasticidade. Nosso cérebro tem o poder de reacostumar com outras coisas. Porque às vezes você está acostumado com algo que está te machucando. Então, faz o caminho contrário. E você não tá nesse vídeo à toa, você não entrou aqui à toa. Às vezes você pediu tanto uma mudança para Deus ou um descanso para Deus e não consegue encontrar onde e como. Às vezes você caiu nesse vídeo exatamente para escutar que tá aí, tá na sua frente. Não tá em alguma coisa, em algum lugar, tá dentro de você e você precisa voltar para você. Primeiro, respira. Entenda o que tá faltando. Aprenda a se escutar que você vai começar a escutar a voz dele e ver coisas maravilhosas em todos os lugares. Às vezes você passou tanto tempo tentando não se sentir sozinho que você esqueceu de se encontrar aí no meio. E você não precisa mais. Você só precisa existir um pouquinho, tá? Volta pra você hoje. Abra um sorriso nesse rosto, respira fundo, abre essa postura e vamos viver um dia extraordinário, mas presente nele. Aí dentro. Fechado? Leva isso pra você hoje. Beijo e até o nosso próximo vídeo aqui.